Pai de Áustria, para todos os nossos irmãos, que ao venha nos guiar, nos orientar, que haja salvação nas nossas vidas. Em nome da Shemashia. Vamos ler mais uma palavra para que o Pai venha nos orientar e se fazer presente em cada um de nós. Aleluia. Nós vamos ler aqui em Mateus 12, 12. A parábola dos lavradores maus. Vamos ler aqui para ver o que o Paial tem para nos orientar, para que a gente venha abrir nossos olhos e nos voltar para Ele sem reserva, né? Porque Ele nos orienta a um caminho de salvação. E Ele nos dá toda a atenção, nos dá tudo para que a gente venha a obedecer à vontade dEle. Aqui fala Ial, né? Ele vai falar para cada um de nós. Depois entrou Iauxa, seu filho, a parábola que o pai deu para o filho, para cada um de nós. Depois entrou Iauxa a falar-lhe por parábola. Ele andava na cidade ensinando, e ensinava por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-la de um saber. Construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que rendesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, agarraram, espancaram e os despacharam vazios. De novo lhe enviou outro servo, e eles os esbordoaram a cabeça e o insultaram. Ainda outros mandou, e a este mataram. Muitos outros lhe enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava ainda um, seu filho amado. A ele, este lhe enviou por fim, dizendo: respeitarão o meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarraram-o e mataram, e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros? Ainda não leste esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, esse veio a ser a principal pedra angular. Isto procede de Iauxa, e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temia o povo, porque compreenderam que contra eles proferia esta parábola. Então desistiam e retiraram. Veja que o Pai nos instrui tudo antes de acontecer. O Filho do Criador morreu no madeiro. Ele foi perseguido.
E o pai enviou muitos outros profetas, como Jeremias, Isaías, muitos outros profetas. Eles foram perseguidos, foram mortos, né? Foram mortos cruelmente por levar a palavra de Yahweh. E ele ensinava por parábola, orientando como nós podemos rejeitar a pedra principal, aquelas que nos dá o fundamento para nossas vidas. Como a gente pode destruir aqueles que ele manda para a vinha. Eles só vieram porque o Pai mandou olhar a vinha, só olhar. E aqueles que vinham querer tomar tudo, quis tomar tudo da vinha que tinha, que o Pai mandou construir. Aquela vinha, eles tinham que cuidar e devolver para quem? Devolver para o verdadeiro dono. E eles roubaram, espancaram e destruíram. Hoje em dia, para a gente chegar a levar a palavra do Pai, nós somos perseguidos, né, maltratados, roubados, espancados, para levar a palavra de Yahweh. Mas ele é um Pai que sabe de tudo e todas as coisas, né? Nós não podemos voltar para trás. Quando o Pai coloca a gente num trabalho, nós temos que continuar ao trabalho que o Pai ordena, né? Então é o que a palavra do Pai nos ensina, nos orienta. Nós vamos ler aqui uns versículos que falam em Isaías 5, 1 e 2. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido, a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil, e a cercou-a e, limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Salmo 118, 22, 23. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra da esquina. Da parte do Yahshua se fez isto, maravilhoso é aos nossos olhos. Mateus 21, 33, 41. Ouviu ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores, para receber os seus frutos. E os lavradores apoderaram-se dos servos, e feriram um, mataram outro, e pedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram o mesmo. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho? Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si:
este é o herdeiro, vinde, matemo-nos e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Yahshua da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizendo-lhe eles, dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhes deem os frutos. Louvado seja Yahweh, Todo-Poderoso. Aqui nós lemos Isaías 5, 1 e 2, Salmo 118, 22 e 23, Mateus 21, 33 a 41. Veja que está em versículos diferentes e o Pai explica o que aconteceu, né? Explica como as pessoas perseguem a obra, perseguem a palavra. Mas o Pai não fala que nós devemos o quê? Continuar a perseverar. Louvado seja Yahweh. Nós vamos ler aqui algumas palavras referentes ao trabalho que foi tirado da Bíblia mesmo. Nos estudos, né? De alguns estudos aqui. Então nós vamos falar. E depois nós vamos ver os versículos, né? Que está encaixado nesse estudo, para que a gente venha refletir mais e mais sobre a obra, né? Sobre a vinha, a obra do Pai. Aqui fala sobre o quê? Nós estudamos sobre Yahshua, né? Sobre o ministério, sobre a obra que o Pai mandou ele fazer. O único mestre de Yahshua foi o seu pai. Yahshua não teve outro orientador. Foi o seu pai que orientou ele e instruiu ele. É por isso que ele e o pai se tornam um. O pai e o filho se tornam um só. E aqueles que aceitam Yahshua, aceitam Yahweh, né? E aceitam Yahshua como o seu único pastor, se tornam cordeiro, né? Como um irmão de Yahshua. Quando chegar no momento certo, vai herdar o quê? A bênção, a transformação, o corpo transformado, né? Porque Yahshua veio como homem, morreu, nasceu e morreu no madeiro, para a gente alcançar a bênção grandiosa. Louvado seja Yahweh. Né? Então, Yahweh foi o único mestre de Yahshua do seu filho. Yahshua assumiu o título de servo, e esse título está dentro das profecias, né? Dentro das profecias, que ele foi servo, filho do Criador do universo. Ele foi servo, foi humilde. Mas nos quais ele é descrito como servo de Yahweh, do Pai. Na verdade, Yahshua compreendeu a si mesmo como cumprimento de servo, sofredor de Isaías, mesmo antes de ter ido ao madeiro. Yahshua certificou de que os discípulos haviam compreendido o serviço. Yahshua certificou que os discípulos viessem compreender o serviço de servo. Eles observavam com assombro enquanto dava novo significado à liderança e tomando, né, uma toalha e lavou os pés um dos outros.
A humildade de Auxa era tão grande que fazia assombro para aqueles líderes religiosos, até mesmo muitas vezes por discípulos. Quando os discípulos viu Auxa, o Filho do Criador, né, se inclinar e lavar os pés de cada um deles, né? Lavar os pés. Olha que os discípulos andavam em todos os lugares, muitas vezes os pés estavam até mesmo com poeira e tudo, aquele, né? Tudo aquilo ali, mas Auxa, ele era servo, ele era humilde. Então os discípulos até se assombrou. Mestre, vai lavar os meus pés, mestre. Veja o espírito de humildade. Na sua vida, a liderança e o ministério, na vida dele, a liderança e o ministério dele servia como sinônimo. Muitos líderes divinamente escolhidos descreveram-se a si mesmos como servos. Muitos viam que a humildade e se descrevia como servo, porque nós temos que ser o que? Imitadores, né? Nós temos que ser imitadores, ser servos. Assim mesmo, como servo, normalmente o serviço é colocado no primeiro degrau. E muitas vezes aqueles homens que estavam lá, eles se diziam que era grande demais, né? Que quando eles chegavam, que via Auxa pregando, eles maltratavam Auxa, eles se faziam como maiorais, né? Não, de jeito nenhum, eles iam ser servo para ajudar um humilde. Pelo contrário, os humildes eram pisados, escravizados. Diferente do serviço do Filho do Criador, que é o serviço de humildade. E o degrau deles é o que? Tinha o primeiro, né? O segundo e o terceiro. O primeiro era lá em cima. O primeiro lugar era lá em cima. Né? Ninguém poderia nem chegar a falar o contrário. Mas com autoridade, com Auxa, é diferente, né? É diferente. Auxa é uma memória revolucionária. Inverteu a escada de cabeça para baixo. Enquanto eles queriam a grandeza, né? A grandeza, o poder, querer ser mais do que outro, pisando por cima de outro, e acha aquilo que é humildade. Inverteu a escada de cabeça para baixo. Quando o imitão, o servo, não perde a autoridade. Quando a gente imita ao servo, a Auxa, a gente não perde a intimidade, a autoridade. A gente não perde, né, a identidade, né, do Filho do Criador. A gente não perde nada. Nós continuamos o quê? Com autoridade. Nós continuamos com identidade. Nem se torna capacho de ninguém. Eles se tornam grandes, né? Nós nos tornamos grandes. Porque o Pai nos capacita, o Pai nos dá valor, o Pai nos orienta e nós temos vitória. Louvado seja Ao. Muitas mulheres prestaram serviço como Ruth, né? Servia sua sogra Noemi, Esté servia o seu povo e, né, como a profetisa, né, serviu Auxa nos momentos difíceis, Ana, como, né, Maria de Betsaida ungiu os pés dele, né, entregou o seu tudo, cuidava, ajudava ali na obra, estava ali ajudando junto com os outros discípulos, junto com outras mulheres, servia a Auxa de todo o coração.
estava ali ajudando na obra, né? Então, seguiam fielmente até o madeiro. Eles seguiram fielmente até o madeiro. Quando Yahshua foi o quê? Para o madeiro. Para servi-lo nas suas necessidades. Ficou firme com ele até servir até no fim nas suas necessidades. A Bíblia que apresenta a sensação de confiança de Yahshua. A palavra orientação nos instrui o quê? Confiança no Pai e no Filho, para seguir, para servir, para fazer a vontade dele. E nós não devemos recuar num momento de dificuldade, num momento de luta, num momento que estamos perseguidos, nós temos que continuar firme no serviço, na obra, no trabalho, né? Tal servo trabalha com um espírito suave e sensível e se recusa a desistir. Amém? Louvado seja Yahweh, nós nunca devemos o quê? Desistir. Engrandecido seja Yahweh. Quando sobrevém o sofrimento, fundamentalmente o servo, né, que honrou a Yahweh. Honrou quer dizer o quê? Quando jogam pedra, quando nós saímos, né, para fazer a obra de Yahweh, né, sofre aquele horror, aquela perseguição, aquele como, né, o discípulo apedrejado, Estevão apedrejado, né, como quando a gente chega no lugar, bate uma porta na nossa cara, a gente sente aquele horror. Pai Todo-Poderoso, né, a gente se sente aquele horror, né, não vai entrar, não quer ouvir, né, tem muitos que é perseguido, muitos que partem até para brigar, não é verdade? Então, os discípulos sofrem o horror, sofrem perseguição, mas nós devemos estar firmes com ele, nós devemos estar firmes com Yahshua, nunca desistir. Louvado seja Yahweh Todo-Poderoso. Não falha, apresenta-se alvos dignos, está sustentado em Yahshua. Nós somos o que? Alvos dignos. Nós somos alvos dignos de levar a palavra de Yahweh e de Yahshua, sustentado em Yahshua, no Pai e no Filho. Porque quando nós fazemos a vontade dele, nós seguimos, nós somos dignos, porque somos filhos de Yahweh, né? Nós somos filhos de Yahweh, irmão de Yahshua. Nós somos co-herdeiros da bênção. Louvado seja Yahweh Todo-Poderoso. E reconhecimento com o ministério produtivo. E o ministério de Yahweh e de Yahshua é reconhecido, né, considerado como ministério produtivo, que cresce, que nos traz vida, salvação, vitória. Amém? Louvado seja Yahweh, que nosso corpo é transformado dentro de cada um de nós, tem bênção, salvação, libertação, traz coisas grandiosas para a nossa vida, para o nosso ser. Os seguidores de Yahshua deve ser facilmente reconhecido. Nós temos que ter o DNA, fazer a vontade dele. Onde nós formos ser reconhecidos. Olha ali um servo de Yahshua. Negamos a nós mesmos, seguindo a orientação, agradando a ele. Eles estarão humildemente prontos para o serviço, seja qual for. Nós temos que estar humildemente pronto para o serviço, seja qual for. Trabalhar, ajudar os necessitados, estar pregando, estar ensinando, estar cuidando. Então, essa é a obra de Yahweh e de Yahshua. Louvar e glorificar, nunca desistir.
Aqui nós vamos louvar um pouquinho. Em um resplendor de rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Temer com sua voz, temer com sua voz. Tão grande é Iá, cantarei com grande é Iá, e todos devem ver que tão grande é Iá, por gerações e tempo, tuas mãos, começo e fim. Tão grande é Iá, tão grande é Iá, cantarei com grande é Iá, e todos vão dizer, quão grande é Iá, por gerações e tempos, as tuas mãos, começo e fim, e cantarei com grande é Iá, verdadeiro e único Pai, todos se prostrarão por ti, adorarão com grande é Iá, cantarei com grande é Iá, e todos hão de ver com grande é Iá, sobre todo nome és tu, és digno de louvor, eu cantarei com grande é Iá, com grande é Iá, cantarei com grande é Iá, e todos vão do seu nome, com grande é Iá, tu és digno de louvor, eu cantarei com grande é Iá. Ó Pai, te louvamos e te glorificamos, Pai. Tu és grande e todo-poderoso, Pai. Tu és santo, 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 santo é Iá dos exércitos. Pai, toma a vida do teu povo, toma tudo nas tuas mãos, Pai. Nós te louvamos e te glorificamos de todo o nosso coração. Em nome de Yahshua Mashiach, Pai. Até a próxima, meu irmão. Até a próxima palavra. Em nome de Yahshua.